Vamos direto ao ponto. Uma das verdades mais simples e ao mesmo tempo mais difíceis de encarar no mundo do empreendedorismo é que o seu negócio é um espelho. É um reflexo direto da sua mentalidade, das suas atitudes diárias e dos seus medos mais profundos. Cada problema que você vê na sua empresa, seja o caos, a falta de clientes ou a estagnação, é, na verdade, um sintoma. Um sintoma de um desafio pessoal que precisa ser resolvido primeiro. Logo, a razão pela qual seu negócio não cresce como deveria não está no mercado ou no seu produto ou serviço. A grande verdade é que o seu negócio é simplesmente o reflexo da sua mentalidade. E ao compreender essa verdade, isso mudará completamente a forma como você enxerga e gerencia a sua empresa. E é justamente isso que vamos revelar os 3 pilares que quase ninguém fala, mas fazem toda a diferença para empreender do jeito que faça você seguir para a direção desejada, para o lugar em que você realmente será feliz. Pode acreditar. Seu negócio nunca vai crescer de verdade se você não entender isso. Ele é um reflexo direto e implacável de você. Por isso, um negócio caótico é o espelho de um fundador ou fundadora sem clareza. Um negócio estagnado é o espelho de um ou uma líder que parou de aprender. Então, se você se sente preso ou presa nesse modo reativo, gerando mais ansiedade do que resultado, a causa não é o mercado. A causa é a falta de um método para alinhar quem você é com aquilo que você faz. Então, se você se sente assim, saiba que a culpa não é sua, na verdade é a falta de um método. A boa notícia é que, ao entender isso, você para de desperdiçar energias em soluções superficiais e passa a focar na única coisa que tem o poder de mudar o jogo, você. E para ajustar o reflexo, você precisa trabalhar esses 3 pilares fundamentais de forma profunda e sincera, que é o que vamos explicar agora e que mudará todo o jogo. Pilar 1. Por que você está no seu negócio? A visão e o destino. Um espelho embaçado e sem foco reflete uma imagem distorcida, certo? O mesmo acontece com o seu negócio quando você não tem uma visão clara do que quer construir e onde quer chegar. Se é uma visão, você pode acabar dizendo sim para o cliente errado porque tem medo de perder uma venda, ou então você acaba copiando a estratégia do concorrente porque não tem um caminho próprio traçado, ou até lança produtos e serviços sem critério, esperando que algum deles dê certo. Enfim, essa falta de direção é a principal causa da desorganização e do sentimento de correr em círculos. E como consertar isso? Definindo o seu propósito profissional. Propósito profissional se refere a exercer sua atividade profissional que traga ou proporcione realização, satisfação, prazer e motivação. Em outras palavras, vai além de apenas ter um emprego. Trata-se de encontrar um significado mais profundo no que trabalhamos diariamente. Envolve a conexão entre nossos valores, habilidades e paixões, alinhando-os com as escolhas de carreira. Logo, encontrar um trabalho que não apenas pague as contas, mas também alimente a nossa alma, que realmente faça sentido por aquilo que acreditamos e buscamos. E o ideal é que o seu propósito profissional esteja muito bem alinhado com seu propósito de vida. Dessa forma, tudo fará mais sentido, harmônico e coerente. No entanto, é importante lembrar que o propósito profissional não é algo fixo ou imutável. Ele pode mudar ao longo da vida, à medida que você amadurece, adquire novas experiências e enfrenta diferentes desafios. Portanto, se você já teve uma ideia clara do que queria, mas hoje se sente confuso ou confusa, saiba que isso faz parte do processo. O importante é fazer essa reflexão sempre que preciso, de forma sincera e muito coerente. É o filtro que vai te permitir dizer não para as oportunidades erradas e focar toda a sua energia nas poucas ações que te levarão ao destino desejado. Dessa forma, se quiser conhecer o passo a passo para descobrir o seu propósito profissional, assista depois esse vídeo clicando no botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E só por curiosidade, você já tem um propósito profissional bem definido ou ainda tem dúvidas? Escreva aqui nos comentários para a gente saber. Pilar 2. Como chegará lá? A estratégia e o veículo. Se o seu negócio parece apenas mais um no mercado, é porque ele está refletindo o empreendedor ou empreendedora que ainda não entendeu o que o torna único ou única. E sem essa diferenciação, fica bem complicado competir e se destacar em um mercado que é cada vez mais competitivo. E como consertar isso? Bom, é aqui que entra a vantagem injusta, algo que poucas pessoas falam, mas é o que faz os profissionais terem sucesso e alavancarem seus negócios. Desenvolvida no livro The Unfair Advantage, que significa vantagem injusta em inglês, como você já tem tudo o que precisa para ter sucesso. Este livro apresenta uma abordagem inovadora para o sucesso pessoal e profissional, baseada no conceito de vantagens injustas, que segundo os autores, todos possuem vantagens únicas e específicas que podem ser exploradas para alcançar o sucesso.
Basicamente, a tese é de que a vida é fundamentalmente injusta, ou seja, quando olhamos para as pessoas bem-sucedidas, elas normalmente não chegaram lá apenas com trabalho duro. Geralmente existiram outras coisas que desempenhavam um papel importante também, como sorte, circunstâncias privilegiadas, entre outros. Vantagens injustas são características ou circunstâncias únicas que nos dão uma vantagem sobre os outros, e elas podem ser naturais, como por exemplo um jogador de basquete bem alto ter uma vantagem sobre um jogador mais baixo, ou então podem ser adquiridas, como conexões sociais ou educação privilegiada. Logo, reconhecer e alavancar essas vantagens injustas é fundamental para se destacar no mercado competitivo no mundo dos negócios. Dessa forma, o conceito de vantagens injustas gira em torno da ideia de que nossos contextos e experiências individuais nos proporcionam diferenciais. Em outras palavras, ao invés de buscarmos as mesmas soluções que todos, as vantagens injustas nos incentivam a personalizar nossa jornada. Assim, ao identificar nossas circunstâncias únicas, podemos criar estratégias sob medida que nos destaquem e nos levem ao sucesso, criando oportunidades únicas e alcançar resultados excepcionais. E basicamente, as vantagens injustas são categorizadas em 5 áreas principais: Money, que é o dinheiro; Intelligence and Insight, que é inteligência e intuição; Location and Lucky, que é localização e sorte; Education and Expertise, que é educação e competência; e Status. E por isso que são chamadas de Miles, que são as primeiras letras de cada categoria. De forma prática, na área do dinheiro, a vantagem financeira é uma das mais evidentes, porque ter recursos financeiros permite investir em educação, negócios e oportunidades que outras pessoas podem não ter. Um exemplo destacado no livro é o de Evan Spiegel, como fundador do Snapchat. Crescendo em uma família com boa base financeira, Spiegel teve acesso a recursos e redes exclusivas que facilitaram seu caminho para o sucesso, o que na época o tornou o mais jovem bilionário aos 24 anos. Já a inteligência permite compreender e aplicar conceitos de maneira rápida, enquanto a intuição ajuda a prever tendências e identificar oportunidades. No livro, os irmãos Collinson, fundadores da Stripe, são exemplos dessa vantagem, porque com habilidades excepcionais desses jovens, eles usaram sua inteligência e intuição para criar uma das maiores plataformas de pagamento do mundo na época. Ambos os irmãos, gênios em suas áreas, alcançaram feitos extraordinários desde jovens. Um, criador de uma linguagem de programação aos 16 anos, já estudava no MIT, uma das mais renomadas universidades do mundo. O outro, com maior pontuação em exames nacionais, foi aceito em Harvard, outra das universidades mais respeitadas do planeta. Logo, seus respectivos talentos natos e trabalho árduo os levaram ao sucesso. Sobre a localização e sorte, estar no lugar certo na hora certa pode fazer uma grande diferença. Silicon Valley, por exemplo, é um hub para as startups de tecnologia devido à concentração de talentos, investidores e oportunidades. Desse modo, estar em um ambiente propício pode aumentar significativamente suas chances de sucesso. No caso da categoria Educação e Competência, trata-se de obter educação de qualidade e oferecer conhecimento e networking valiosos. No livro, o exemplo foi de Ali Abdaal, um youtuber e médico, o qual usou sua formação em Cambridge, outra grande universidade mundial, para ganhar credibilidade e atrair uma grande audiência com seus conteúdos iniciais focados em medicina. E na parte de competência, esta foi adquirida através de experiência e aprendizado contínuo, simbolizada pelo diploma da universidade. Também é uma vantagem significativa. Já o status se refere à percepção que os outros têm de você, na sua capacidade de acrescentar valor. Ter um grande número de seguidores nas redes sociais, por exemplo, pode abrir portas e criar oportunidades. Um outro exemplo utilizado no livro é de Elon Musk, onde qualquer declaração sua pode afetar o mercado como um todo. Ou então, ao abrir um novo negócio, grande parte das pessoas acreditará que será um sucesso só pelo fato do Elon Musk estar envolvido, pelo seu status e reputação. Logo, a reputação e a visibilidade são elementos poderosos para alcançar o sucesso. Desse modo, sua vantagem injusta é aquela habilidade que para você é tão natural que parece fácil, mas que os outros acham extremamente difícil. É a intersecção entre uma paixão genuína e uma competência que você desenvolveu, muitas vezes sem perceber. Ao fazer isso, você começa a dominar um território que é naturalmente seu e se destacar por isso. Seu marketing se torna autêntico, suas vendas se tornam consultivas e seu valor se torna inquestionável. Então, se quiser entender mais sobre como encontrar e trabalhar sua vantagem injusta, assista esse vídeo que mostra exatamente isso, clicando neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição.
Pilar 3. A confiança no seu reflexo, combustível e motorista. Você pode ter a visão mais clara e a vantagem mais nítida do mundo, que foram os dois pilares que falamos até aqui, mas se ao olhar no espelho você não gostar do que vê ou não confiar naquela pessoa, nada acontece. O reflexo será sempre hesitante, inseguro e pequeno, e isso é muito comum no empreendedorismo e gestão de negócios. E como consertar isso? É aí que entram a autoconfiança e a autoestima. Basicamente, autoconfiança é confiar e acreditar em você mesmo ou mesma e nas suas habilidades. Literalmente, é quando você possui a convicção de ser capaz de fazer ou realizar algo. Pessoas autoconfiantes são decididas, mas ao mesmo tempo, sem serem arrogantes ou defensivas. Elas costumam se apresentar de maneira segura, possuem facilidade em expressar suas opiniões, enfrentar desafios, entre outros, tudo de maneira equilibrada, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Já a autoestima é um conjunto de sentimentos e pensamentos de uma pessoa sobre seu próprio valor, competência e adequação. E isso pode ser refletido em uma atitude positiva ou negativa com relação a si mesma, literalmente, como enxergamos a nossa personalidade. Ou seja, é a valorização que temos de nós mesmos, tanto emocionalmente quanto racionalmente. Pessoas com boa autoestima são confiantes, justas e não têm medo de tomar decisões, porque se sentem bem com elas mesmas. Não se preocupam com as opiniões alheias, a opinião mais importante é a sua própria opinião. E principalmente, ao invés de lamentar, elas não se vitimizam e agem rapidamente para mudar qualquer tipo de situação desfavorável. Por isso, a autoconfiança e a autoestima têm uma ligação muito forte entre elas. A autoestima e a autoconfiança são construídas na prática, não no pensamento. Comece a registrar suas vitórias diárias. Cada vitória é a prova de que você é digno ou digna de respeito, autoestima, e de que é capaz de realizar autoconfiança. E essa prova se acumula. Com o tempo, essa base sólida se traduz em ações mais ousadas. Você vende com convicção e lidera sabendo que pode superar qualquer desafio que o espelho lhe mostrar. Então, tome atitude agora. O crescimento que você tanto busca não virá de fora, ele nascerá quando você parar de tentar ajustar o reflexo e, em vez disso, evoluir a pessoa no espelho. Portanto, olhe para o seu negócio hoje. Ele não é o problema, ele é o diagnóstico. O que ele está tentando te dizer sobre você? A resposta para essa pergunta é o único ponto de partida que realmente importa. Primeiramente, para o seu crescimento e, consequentemente, do seu negócio. E para resumir o que falamos aqui sobre estes três pilares, o propósito profissional é o porquê. Sem um destino claro, qualquer caminho serve e a motivação acaba na primeira dificuldade. A vantagem justa é o como. Sabendo o destino, é o que te torna único ou única para se destacar, é usar suas forças natas. E a autoconfiança e a autoestima formam o quem. Ou seja, de nada adianta ter o propósito profissional e a vantagem justa se você não acredita que consegue fazer tudo isso acontecer. Então, se quiser se preparar ainda mais para melhorar e impulsionar o reflexo do seu espelho do negócio, assista esse vídeo que mostra os pilares mentais que todo profissional precisa trabalhar para ter o sucesso nos seus negócios, o que muita gente ignora e acaba perdendo grandes oportunidades. Para assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Esperamos que tenha gostado e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima.